Boa tarde, amados irmãos ouvintes, sejam todos bem-vindos. Hoje, 2 de janeiro de 2021, você está na Rádio JC Guaçucê e está começando mais um programa Conhecendo a Igreja. O primeiro de 2021, né, meus irmãos? Eu sou a Márcia Cândido, quero agradecer primeiramente a Deus por nos permitir estar aqui. Pelo ano que passou, nos dando força, nos dando coragem para seguirmos em frente. Foi um ano de dificuldades, mas também de realizações. É preciso que sigamos em frente com esperança. Passamos por muito momento difícil, mas Deus é misericordioso e está sempre ao nosso lado, né? A tempestade vai passar, não há mal que nunca se acabe e nem dor que dure para sempre, né, meus irmãos? Que possamos ter fé, que Deus nos sustentará. Hoje no nosso programa estaremos aprendendo mais sobre o credo, sobre o Pai Nosso e também sobre a Ave Maria. Agora vocês ficarão com José Rodrigues. Boa tarde, José. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, amados irmãos em Cristo Jesus e ouvintes da JC Rádio Guaçucê. Eu sou José Rodrigues e este é o programa Conhecendo a Igreja. Hoje vamos falar sobre as orações do Credo, do Pai Nosso e da Ave Maria. Como base para este programa, temos o Catecismo da Igreja Católica, o livro Iniciação à Vida Cristã, Catecumenato Crismal, da editora Paulus, e o texto do professor Felipe Aquino, retirado do site da editora Cleofas. Então vamos ao que nos diz o Catecismo da Igreja Católica sobre o credo, sobre o creio, né? A nossa profissão de fé, o símbolo dos apóstolos. No parágrafo 185, o Catecismo nos ensina o seguinte: quem diz creio, diz dou minha adesão àquilo que nós cremos. A comunhão na fé precisa de uma linguagem comum da fé, normativa para todos e que una na mesma confissão de fé. Desde a origem, a Igreja Apostólica exprimiu e transmitiu sua própria fé em fórmulas breves e normativas para todos, mas já muito cedo a Igreja quis também recolher o essencial de sua fé em resumos orgânicos e articulados, destinados, sobretudo, aos candidatos ao batismo. No parágrafo 194, 195 e 196, nos ensina o seguinte, o Catecismo: o símbolo dos apóstolos, assim chamado por ser, com razão, considerado o resumo fiel da fé dos apóstolos, é o antigo símbolo batismal da Igreja de Roma. Sua grande autoridade vem do seguinte fato: ele é o símbolo guardado pela Igreja Romana, aquela onde Pedro, o primeiro apóstolo, teve sua sé e para onde ele trouxe a comum expressão de fé, a opinião comum. O símbolo denominado niceno-constantinopolitano tem a sua grande autoridade no fato de ter resultado dos dois primeiros concílios ecumênicos, 325 e 381. Ainda hoje ele é comum a todas as grandes igrejas do Oriente e do Ocidente. Nossa expressão da fé seguirá o símbolo dos apóstolos, que constitui, por assim dizer, o mais antigo catecismo romano. Contudo, a exposição será completada por constantes referências ao símbolo niceno-constantinopolitano, muitas vezes mais explícito e mais detalhado. Então, é o que nos diz o Catecismo da Igreja Católica. E no parágrafo 197 diz o seguinte: como no dia de nosso batismo, quando toda a nossa vida foi confiada à regra de doutrina, acolhamos o símbolo da nossa fé, que dá a vida. Recitar com fé o credo é entrar em comunhão com Deus Pai, Filho e Espírito Santo. É também entrar em comunhão com a Igreja inteira, que nos transmite a fé e no seio da qual cremos.
Então, é o que nos fala o Catecismo da Igreja Católica. Então, vamos ao detalhamento da oração do creio no livro Iniciação à Vida Cristã, Catecumenato Crismal. Então, o autor nos detalha da seguinte maneira: queremos ajudar a passar ao coração tudo aquilo que cremos e muitas vezes fica só em nossa cabeça. Quando algo entra em nosso coração, o tomamos como nosso e isso nos incita. Reze com o creio e descubra muitas coisas que servirão para introduzir a fé cristã em seu íntimo, de modo que acabe se tornando realmente sua. Para isso, propomos a você que siga cada uma das afirmações do creio, na qual há muitos séculos a Igreja recolheu tudo o que é mais importante de sua fé. Nos primeiros séculos, os que pediam para ser cristãos se preparavam durante algum tempo para receber o batismo. Dentre outras coisas, era-lhes explicado o creio, ou seja, os tesouros que a fé em Jesus Cristo contém. A seguir, eles o proclamavam diante de todos os cristãos para expressar que a crença deles era exatamente igual à da comunidade que os recebia. No século III, já há documentos escritos que nos transmitem o creio mais antigo. Então, meus amados irmãos, a nossa igreja, rica em conhecimento, já há mais de 2000 anos. Então, no século III já há registros escritos do creio, da oração do credo. Deus é todo-poderoso, bastou querer e tudo apareceu. Então vamos, eu creio em Deus Pai Criador. Desde o início da criação, Deus colocou na natureza um conjunto de leis, uma força pela qual foram formando-se aos poucos os astros e na terra as montanhas, os rios, as cachoeiras. Surgindo o primeiro ser vivo, dele formaram-se por evolução. Também esta é uma lei criada por Deus. As plantas, os animais, o homem. No ser humano fez surgir a inteligência para descobrir por si mesmo essas leis da natureza. Então, Deus é amor. Deus nos criou à sua imagem e semelhança. O pecado foi obra do ser humano. É a negação do amor e fonte da infelicidade para todos. A Bíblia, que não pretende ensinar verdades científicas, traz a narração simbólica da história de Adão e Eva, Caim e Abel. É a história de todos nós. No pecado de Adão e Eva estão representados nosso orgulho, rebeldia, egoísmo e desamor. No de Caim, a nossa inveja, ódio e violência. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho. Jesus é homem como nós, recebeu corpo e alma humanos, trabalhou com mãos humanas na oficina de Nazaré, amou-nos com coração humano, por isso experimentou as emoções, sentiu fome, sede, frio e cansaço, e até mesmo medo diante da morte, mas superou esse medo ao aceitar a vontade do Pai. Ao mesmo tempo declarou e mostrou que é Deus, um só Deus como e com o Pai. Demonstrou isso não só pelos numerosos milagres, mas pela sabedoria de sua doutrina e pela sua própria ressurreição. Pela fé, acreditamos que aquele homem pobre, humilde e aparentemente fraco, descrito pelos evangelhos, é realmente o Filho de Deus, conforme o próprio Pai o declarou no momento do batismo de João e da transfiguração. Está lá em Marcos 1, 9 a 11 e 9, 7. Nasceu de Maria virgem. Quando a Virgem Maria respondeu ao anjo Gabriel: sim, eu quero o que Deus quer, faça-se em mim a sua vontade. Aconteceu o estupendo mistério da encarnação.
O Filho de Deus se fez homem no seio de Maria Santíssima. Está lá em Lucas 1, do versículo 26 ao 38. Desde o início da igreja, os cristãos reconheceram essa verdade da maternidade divina de Maria, mais tarde definida solenemente no Concílio de Éfeso, no ano 431, mistério intimamente ligado ao da encarnação do Filho de Deus, mas é também mãe da igreja, do povo de Deus. Apesar de tanta dignidade, mãe e virgem ao mesmo tempo, protetora materna e rainha do povo de Deus, ela não está longe de nós. Sua fé é humilde, seu trabalho de ajuda ao próximo, qualquer pessoa pode imitar. Na Ave Maria, nós recordamos o mistério da maternidade divina pela repetição das palavras proferidas pelo anjo e por Isabel. Padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Por que os inimigos procuravam matar Jesus? Porque ensinava o contrário do que eles praticavam. A sua vida honesta, pura, livre e autêntica incomodava-os como um espinho na consciência e funcionava como uma acusação constante ao procedimento deles. Mas também o odiavam por inveja. Sua bondade e seus ensinamentos atraíam as multidões, cheios de medo de perder seu prestígio religioso e político. Resolveram matá-lo. Por isso ficaram muito contentes quando Judas apresentou-se a eles, propondo entregá-lo em troca de dinheiro. Os personagens históricos que aparecem na narração de sua paixão e morte, Anás e Caifás, Pilatos e Herodes, atestam quanto imoral e ilegal foi seu julgamento por parte dessas pessoas. Os sumos sacerdotes, por ódio, e Pilatos, por medo de perder as boas graças do imperador Tibério, o condenaram à morte. Ao ser executado, porém, Jesus deixou dois magníficos exemplos da grandeza de seu coração de homem-deus. Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. E ao ladrão arrependido, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ressuscitou ao terceiro dia. Jesus está vivo. Como havia predito, ressuscitou e apareceu várias vezes aos discípulos. A ressurreição de Jesus é a base da nossa fé. São Paulo afirma com convicção: se Jesus não tivesse ressuscitado, nossa fé seria inútil. Seríamos os seres mais infelizes deste mundo. Cristo ressuscitou. Essa é a garantia da nossa fé. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versos de 17 a 20. Graças à ressurreição de Jesus, nossa vida não é um beco sem saída, como é para os que não acreditam em nada depois da morte. Apostamos na certeza da vida eterna. Os cristãos são pessoas cheias de esperança. Para nós, a morte não é o fim de tudo, é um acontecimento provisório, pois a ressurreição de Cristo garante a nossa futura ressurreição. Se lhe formos fiéis, como ele mesmo anunciou, ela não permite a ninguém o desespero. Subiu ao céu, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Então, desde que Jesus subiu ao céu, sua humanidade tornou-se presente junto ao Pai, em corpo e alma. Assim, na pessoa dele, nossa humanidade libertada do pecado participa da família de Deus, a Santíssima Trindade. Revela que por meio da Igreja ele veio salvar a todos os seres humanos que aderirem aos seus ensinamentos, sem distinção de nações, raças, línguas e condições de vida, e depois fazer discípulos entre todas as nações. Mateus 28, 19. Revela-nos que ser discípulo de Jesus não quer dizer ser aluno, é ser seguidor de Jesus, imitador de seus atos e atitudes, ser fiel em transmiti-los aos outros como com o testamento da própria vida.
A frase "está sentado à direita do Pai" não significa que Jesus ocupa um lugar, um trono, mas que assumiu a condição de mediador entre nós e o Pai. De fato, como Deus, ele é igual ao Pai, com a mesma honra, poder e autoridade. Como homem, é igual a nós, fala e intercede em nome de todos nós. Jesus julgará no fim dos tempos os nossos procedimentos secretos, pois não há nada de oculto que não venha a ser revelado, e não há nada de escondido que não venha a ser conhecido. Creio no Espírito Santo, igual ao Pai e ao Filho. O Espírito Santo pertence à mesma natureza do único Deus. Manifestou-se diversas vezes na vida de Jesus. Por obra dele, Jesus foi concebido no seio puríssimo da Virgem Maria. Maria então perguntou ao anjo: Como acontecerá isso se eu não conheço o homem? O anjo respondeu: O Espírito Santo descerá sobre ti. No batismo de Jesus no Rio Jordão, o Espírito Santo manifestou-se em forma de pomba para consagrá-lo à sua missão de Salvador. Na transfiguração de Cristo sobre o Monte Tabor, surgiu em forma de nuvem luminosa e como fogo sobre os apóstolos nos dias de Pentecostes. Na Santa Igreja Católica, pelo batismo somos filhos de Deus, membros do povo de Deus, para que assim o homem possa participar do divino, o visível do invisível, o que é terreno do que é sobrenatural. A Igreja, povo de Deus, é como um organismo. Nela existe uma vida que, partindo de Deus, percorre os membros que a compõem. É o que Jesus ensina com a comparação da videira. Eu sou a videira e vós os ramos. Assim como os ramos enchem-se de folhas, flores e frutos pela seiva que vem do tronco, se distribui-se a todos. Da mesma forma, uma vida divina corre na existência de quem está unido a Cristo, como corre a seiva da videira. Sem essa união, somos ramos mortos e secos. São Paulo vai mais além. Nossa união com Cristo é como a cabeça com o corpo. Assim como é impossível um corpo continuar a viver separado da cabeça, também nós, cristãos, não seremos igreja, nem alcançaremos a salvação separados de Cristo e de quem o representa. Não somos apenas um grupo reunido em torno de Jesus ou de seus representantes, como se faz com um líder, pelo simples entusiasmo por suas ideias. Nossa união com ele é vital. Dele, como da cabeça, é quem vem a vida sobrenatural, que nos vivifica como corpo místico sobrenatural. Creio na comunhão dos santos. Comunhão é comum união, união de todos. Santos é a palavra usada por São Paulo para indicar os cristãos chamados santos, porque consagrados a Deus. A igreja é uma grande família. Seus membros estão em 3 situações: os que estamos em peregrinação sobre a terra, os que estão em purificação e os que já alcançaram a glória no céu. Aos que já estão no céu, Maria Santíssima, os santos que se salvaram, nós damos louvor, imitação e súplica, e eles, com o mesmo amor que os distinguiram na terra, intercedem por nós. Aos que estão em estado de purificação, que chamamos de purgatório, nós mandamos sufrágios com missas e orações. Eles, por sua vez, intercedem por nós, porque têm o céu garantido. Então aqui estão os 3 níveis: a igreja militante, nós aqui na terra; a igreja triunfante, os santos que já estão no céu com a Virgem Maria, que tem a visão beatífica de Deus; e as almas benditas que estão no purgatório, se purificando. É a igreja suplicante, a igreja triunfante, a igreja padecente. Os que estão no purgatório são a igreja padecente. Na remissão dos pecados, esse mistério revela-nos a misericórdia de Deus. O pecado é negação do amor, é voltar as costas para Deus e para os outros, é escolher a nós mesmos e as coisas deste mundo, colocando-as acima de Deus. Deus não tem prazer na morte do pecador,
Deus quer que ele mude de conduta e viva. Na vida de Jesus aparecem muitos episódios que demonstram seu grande amor e misericórdia, perdoando. Basta lembrar como ele tratou o avarento Zaqueu, a adúltera, o paralítico, Madalena e o ladrão. Mas agora que Jesus subiu ao céu, como faremos para alcançar o seu perdão? Ele criou o jeito. Depois de sua ressurreição, aparecendo aos apóstolos reunidos, disse: os pecados daqueles que vocês perdoarem serão por mim perdoados. Estava instituído o sacramento da penitência. Na ressurreição da carne e na vida eterna, Jesus disse, falando da Eucaristia: quem se alimenta com minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. O cristão é homem de esperança, caminha neste mundo com segurança, porque se baseia na palavra de Cristo, que não volta atrás. O céu é um viver em Deus, em comunhão completa com Ele. A felicidade eterna é a realização completa de nós mesmos na posse do bem supremo. E o inferno é o terrível estado de viver eternamente sem amor, a separação eterna da felicidade, viver separado de Deus. O pecador, se não mudar de vida enquanto é tempo, retira-se voluntariamente da comunhão com Deus e com os outros. Está escolhendo para si esse final tão infeliz. Quem não ama permanece na morte. 1 João 3,14. A felicidade futura constrói-se agora. Tudo o que fazemos de bom para os outros é semente de ressurreição. Nesse ano que se inicia, gostaria de mandar um alô para vocês que nos acompanham na Rádio JC Guaçucê e também para os nossos ouvintes, Erinalda Lopes, Marcelo França, Tiago do Terço dos Homens de Cozinho, Pedro Luiz Roses, Pedrina Júlia, Normalene Damasceno, Júlio César de Souza, Romário Bento, Francisco Shoa, Lucineide Alves de Oliveira e Maria Dinda em Logradouro, Oroz. E também para os nossos aniversariantes da semana. Terço dos Homens de Milange, Moçambique, Paula Vicente, Pedro Henrique, Maria Lúcia Cândido, Perpétua Rodrigues, Terço dos Homens de Pompeia, Diácono Marcos Antônio Santos Silva, Terço dos Homens de Santa Luzia, Terço dos Homens de Jardim Velho, Terço dos Homens de Coração de Maria, Terço dos Homens de Livramento, Bahia, Terço dos Homens de Macau e Terço dos Homens de Sentinelas de Maria. Que o Senhor possa abençoá-los com muita luz e que a caminhada de vocês em 2021 seja repleta de coisas boas. Meus parabéns e um forte abraço a todos vocês. Agora escutaremos Pai Nosso dos Trabalhadores com Padre Zezinho. Continue conosco na Rádio JC Guaçucê. É 2 minutinhos, a gente volta já já. Agora, amados irmãos, vamos à explicação do professor Felipe Aquino. No encerramento do Ano da Fé, em 30 de 6 de 1967 a 30 de 6 de 1968, em comemoração dos 9.900 anos dos martírios de São Pedro e São Paulo, o Papa Paulo VI quis oferecer à Igreja sua profissão de fé, que se chamou o Credo do Povo de Deus. Muitas razões tornaram este credo de Paulo VI de grande importância para a Igreja, sendo muito utilizado e citado nos documentos posteriores da Igreja. Desde o início de sua vida apostólica, a Igreja elaborou o que passou a ser chamado de símbolo dos apóstolos. Santo Ambrósio, bispo de Milão, doutor da Igreja, que batizou Santo Agostinho, mostra de onde vem a autoridade do símbolo dos apóstolos e a sua importância. Ele é o símbolo guardado pela Igreja Romana, aquela onde Pedro, o primeiro dos apóstolos, teve a sua sé e para onde ele trouxe a comum expressão de fé. Este símbolo é o selo espiritual, a mediação de nosso coração e o guardião sempre presente. Ele é seguramente o tesouro de nossa alma. Os seus 12 artigos, segundo uma tradição atestada por Santo Ambrósio,
simbolizam com o número dos apóstolos o conjunto da fé apostólica. A palavra grega símbolo significa a metade de um objeto quebrado, como por exemplo um sinete que traz em baixo ou alto relevo um brasão e que era apresentada como um sinal de identificação e reconhecimento. As partes quebradas eram então juntadas para formar um todo e identificar assim o seu portador. Portanto, o símbolo da fé, eu creio, é a identificação do católico. Assim, ele é professado solenemente no dia do Senhor, no batismo e em outras oportunidades. Por causa das heresias trinitárias e cristológicas que agitaram a igreja nos séculos II a IV, ela foi obrigada a realizar uma série de concílios ecumênicos universais para dissipar os erros dos hereges. Os mais importantes para definir os dogmas básicos da fé cristã foram os concílios de Nicéia em 1325 e Constantinopla I em 381, desculpe, irmãos, em 381. O concílio de Nicéia em 325 e Constantinopla I em 381. O primeiro condenou o arianismo de Ário, que ensinava que Jesus não era Deus, mas apenas a maior de todas as criaturas. E o segundo condenou o macedonismo de Macedônio, patriarca de Constantinopla, que ensinava que o Espírito Santo não era Deus. Esses dois importantes concílios desses dois importantes concílios originou-se o creio chamado niceno-constantinopolitano. O catecismo da Igreja nos assegura que nenhum dos símbolos das diferentes etapas da vida da Igreja pode ser considerado como ultrapassado e inútil. Eles nos ajudam a tocar e a aprofundar hoje a fé de sempre, através dos diversos resumos que dela têm sido feitos. Falando do credo São Cirilo de Jerusalém, 315 a 386, assim se expressa nas catequeses. Este símbolo da fé não foi elaborado segundo opiniões humanas, mas da Escritura inteira. Recolheu-se o que há de mais importante para dar na sua totalidade a única doutrina da fé. E assim como a semente de mostarda contém em um pequeníssimo grão um grande número de ramos, da mesma forma este resumo da fé encerra em algumas palavras todo o conhecimento da verdadeira piedade contida no Antigo e no Novo Testamento. São Paulo, há cerca de 1950 anos atrás, já tinha falado a Timóteo desta sede de novidades que acaba levando muitos católicos para o caminho do erro. O Espírito diz expressamente que nos tempos vindouros alguns hão de apostatar da fé, dando ouvidos a espíritos embosteiros e a doutrinas diabólicas de hipócritas e impostores. 1 Timóteo 4:7. Na apresentação do credo, o Papa conclui dizendo: queremos que a nossa profissão de fé seja bastante completa e explícita para responder de maneira adequada à necessidade de luz que tantas almas fiéis sentem e que experimentam também todos os que no mundo, seja qual for a família espiritual a que pertençam, estão em situação de procura da verdade. Então, daí está um resumo da explicação sobre o credo. Então, vamos ao Pai Nosso. O que nos diz o Catecismo da Igreja Católica sobre o Pai Nosso? A oração do Senhor, o Pai Nosso, no parágrafo 2759, diz o seguinte: um dia, em certo lugar, Jesus rezava. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou a seus discípulos. É em resposta a esse pedido que o Senhor confia a seus discípulos e à sua igreja a oração cristã fundamental. São Lucas traz um texto breve de 5 pedidos.
São Mateus, uma versão mais desenvolvida, de 7 pedidos. A tradição litúrgica da Igreja conservou o texto de São Mateus, a oração do Pai Nosso, né? Então vamos aí. No parágrafo 2762 diz o seguinte: depois de mostrar como os salmos são o alimento principal da oração cristã e convergem nos pedidos do Pai Nosso, Santo Agostinho conclui: percorrei todas as orações que se encontram nas Escrituras, e eu não creio que possais encontrar nelas algo que não esteja incluído na oração do Pai Nosso. Todas as Escrituras, a lei, os profetas e os salmos se realizam em Cristo. O Evangelho é esta boa nova. Seu primeiro anúncio é resumido por São Mateus no Sermão da Montanha. Ora, a oração ao Pai Nosso, ao nosso Pai, encontra-se no centro deste anúncio. É este contexto que ilumina cada pedido da oração que o Senhor nos deixou. Então está aí um pequeno resumo do que diz o Catecismo, né? E o que nos diz o livro, a explicação sobre o Pai Nosso? A oração do Pai Nosso é uma das melhores formas de um cristão se relacionar com Deus. Seu ponto de partida é o próprio Jesus Cristo rezando ao Pai. Ela traduz a identidade do cristianismo, pois comunica o jeito de ser e de agir de Deus no mundo e na vida das pessoas, ensinado pelo próprio Filho, irmão. Na versão de São Lucas, o Pai Nosso é uma oração pessoal e ao mesmo tempo comunitária. No primeiro passo, podemos dividi-la em 6 passos. Então, vamos lá. O primeiro passo: reconhece-se a paternidade de Deus, somente perceptível na fé. O próprio Cristo inaugura, no âmbito da experiência religiosa, o relacionamento filial com Deus, ao dirigir-se a Ele na condição de Pai de forma pessoal, singular e inédita. Jesus ensina que a paternidade de Deus é extensiva a todos e, por conseguinte, todos somos irmãos e irmãs. Antes de fazer nossa esta primeira invocação da oração do Senhor, convém purificar humildemente nosso coração. No segundo passo, reconhece-se a santidade de Deus. Ela não é algo meramente teórico, mas sim o compromisso do cristão de fazer com que sua vida seja sinal da santidade de Deus Pai. Só Deus é santo e princípio de toda a experiência de santidade. Por isso, ao criar o ser humano como filho e filha, conferiu-lhe a possibilidade de participar da sua santidade. No terceiro passo, pede-se que venha o reino de Deus Pai. Não se trata de adotar uma posição de passividade. Desejar aqui é esperar, fazendo com que o reino vá acontecendo de forma progressiva e construtiva. No coração da oração está o compromisso com o reino, como conteúdo inseparável da oração do cristão. No quarto passo, pede-se o pão de cada dia. Ele tem um significado amplo. É algo que sustenta a vida humana, tudo aquilo que é necessário para a sobrevivência do ser humano de forma digna. E também o pão celestial, o próprio Cristo, que se faz presente na Eucaristia. No quinto passo, pede-se o perdão a Deus Pai. Ele concede à medida que o cristão é capaz de reconhecer o seu pecado e confiar na infinita misericórdia divina. No sexto passo, pede-se que não caiamos em tentação. A tentação pode ser entendida como a não aceitação e o não comprometimento com o projeto do reino de Deus Pai. Dessa tentação derivam todas as outras que nos afastam da proposta de Jesus Cristo. Encontramos também uma versão mais ampla do Pai Nosso, elaborada na comunidade de Mateus. Ela é um pouco adaptada, passou a ser rezada na celebração eucarística da Igreja. Notamos alguns elementos novos em comparação com a oração de São Lucas. A afirmação que o Pai é nosso, ou seja, a sua invocação tem um sentido comunitário, familiar, coletivo, o qual quer expressar um conteúdo de fé que deverá ir amadurecendo na consciência do cristão.
Diz que ele está nos céus. É uma maneira de reafirmar que a presença de Deus é sempre misteriosa, oculta, e por isso só Ele é perceptível pela via da fé. Os céus são a morada de Deus por indicar sua absoluta transcendência em relação a nós, que temos a terra como nossa morada. O sentido é que ele está acima de todas as coisas, porque é o Criador de tudo. Essa diferença entre o Criador e as criaturas é um ensinamento fundamental em toda a Bíblia e não significa uma distância geográfica. O Deus Criador Pai não se confunde com as criaturas por ele criadas, daí a afirmação de que ele está nos céus. Fala da vontade de Deus Pai, a qual deve começar a ser feita tanto na terra como no céu. Quem reza ao Pai deve estar sintonizado com a vontade, com a sua vontade, e não com vontades mesquinhas, egoístas, interesseiras. A vontade do Pai começa na terra, à medida que somos capazes de assumi-la e praticá-la. Então, que nos diz um pouco do professor Felipe Aquino explicando: de pecadores que somos mais perdoados em Cristo, podemos levantar os olhos para o Pai e dizer: Pai nosso. A oração perfeita brotou do coração de Jesus quando um dos discípulos pediu-lhe que os ensinasse a rezar. São pedidos perfeitos ao Pai. Saudamos a Deus como Pai, uma ousadia de amor, e lhe fazemos 3 pedidos para a sua glória e realização de sua santa vontade, e mais 4 pedidos para nossas necessidades. Santo Agostinho disse que o Pai Nosso é a síntese do Evangelho. Percorrei todas as orações que se encontram nas Escrituras, e eu não creio que possais encontrar nelas algo que não esteja incluído na oração do Senhor. De um lado, Jesus nos ensina uma vida nova por palavras, e por outro lado, nos ensina a pedi-la ao Pai na oração para podermos viver. Então, está aí só essa frase do Santo Agostinho resume todo o Pai Nosso. Então, o Espírito Santo de Deus, o Espírito do Pai e do Filho, é que clama em nós: Abba, Pai, e nos fez seus filhos adotivos em Jesus Cristo. Gálatas 4:6, Abba, Pai. Então, vamos agora à oração da Ave Maria. Então, é um texto do professor Felipe Aquino, que vai falar sobre a Ave Maria. Cada parte da oração da Ave Maria tem um significado baseado nas Escrituras e na tradição. A Ave Maria é uma das orações mais queridas do povo católico. É a mais antiga oração que conhecemos, dirigida a Nossa Senhora, nossa mãe, mãe de Jesus e da Igreja. Ave cheia de graça. Na Anunciação o anjo a saudou: Ave cheia de graça. Maria foi a única que achou graça diante de Deus, porque foi a única concebida sem o pecado original. Nas aparições a Santa Catarina Labouré, na França, em 1830, ela pediu que fosse cunhada, o que ficou sendo chamada de medalha milagrosa. Em letras de ouro, Catarina viu escrita a bela frase: Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. O Senhor é convosco. O Senhor é convosco, disse-lhe o arcanjo Gabriel. Maria tem a intimidade profunda com Deus. Diz no nosso catecismo que desde toda a eternidade Deus escolheu para ser a mãe de seu filho, uma filha de Israel, uma jovem judia de Nazaré, na Galileia, uma virgem desposada com um varão chamado José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Ela é filha do Pai e a mãe do Filho, e é a esposa do Espírito Santo. Esta está em plena unidade com a Santíssima Trindade. Numa única mulher, Deus tem mãe, filha e esposa. Bendita entre todas as mulheres, bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, exclamou Santa Isabel em Lucas. Está narrado em Lucas 1, capítulo 1, verso 42.
Foi assim que Santa Isabel saudou a Virgem em alta voz e cheia do Espírito Santo, e o menino João Batista estremeceu em seu ventre. Isabel deixou claro que, porque Maria é bendita entre todas as mulheres, donde me vem a honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor? E Isabel completa: bem-aventurada és tu que creste. Bendito é o fruto do seu ventre, é o próprio Deus, Filho de Deus, encarnado em seu seio virginal. Jesus, Jesus, ela é a mãe de Deus. Quando o herege Nestório, patriarca de Constantinopla, quis negar essa verdade, o povo se revoltou e o concílio de Nicéia, em 431, confirmou a maternidade divina de Maria. Theotokos, mãe de Deus, não Santa Maria, mãe de Deus. O que não consegue a mãe do Altíssimo, o que não pode conseguir diante do trono da graça aquela que é sua mãe, esposa e filha? O milagre das bodas de Caná diz tudo, mostra o grande poder intercessor da mãe diante do filho. Por isso a igreja sempre nos ensinou: peça à mãe que o filho atende. O bom filho nada nega à sua mãe. Por isso, São Bernardo de Claraval, doutor da Igreja, a chamava de onipotência suplicante. Consegue tudo por graça o que Deus pode por natureza. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. E nós, pecadores, lhe imploramos: rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Concede do Rei os grandes benefícios àqueles que estão perto dele, aqueles que têm intimidade com ele. Quem mais do que Maria tem intimidade com Deus? Quantas pessoas me pedem para mediar um pedido junto ao fundador da Canção Nova, Monsenhor Jonas Abib, porque sabe que eu tenho intimidade com ele. O mesmo acontece com Deus. Esse é o poder da intercessão. Então a Mãe Santíssima, diante do seu Filho, roga por nós sem cessar. Disse o Concílio Vaticano II que, assunta aos céus, por sua múltipla intercessão, continua a alcançar-nos os dons da salvação eterna. Por isso, a bem-aventurada Virgem Maria é invocada na Igreja sob os títulos de advogada, auxiliadora, protetora e medianeira. Então, está aí um texto do professor Felipe Aquino explicando a Ave Maria. Meus amados irmãos, ficamos por aqui. É com grande alegria que eu venho falar sobre essas três orações: o credo, o resumo da fé do cristão, a oração do Pai Nosso, centro de todo o ensinamento de Jesus no Sermão das Montanhas em Mateus, e a Ave Maria. E é com grande tristeza que esta semana nós vimos a aprovação de um genocídio. Assim como Herodes mandou matar as crianças para tentar matar Jesus, ou esta semana, depois de celebrarmos os santos mártires, né? Dia 28, no dia 29, o Senado argentino aprovou a lei do aborto, um genocídio de crianças inocentes, que será derramado esse sangue inocente a partir de agora. Na Argentina, assim como em vários outros países, já foi aprovado o aborto. E é nesta Ave Maria, encerrando o programa, que eu faço essa súplica à Virgem Maria que interceda para que isso não aconteça no nosso país, no nosso Brasil, para que não venha a subir ao poder um governo iníquo que venha aprovar uma lei tão iníqua como esta. Estamos, meus irmãos, na face do neopaganismo e por isso, mais do que nunca, devemos recorrer à intercessão, à mediação de nossa Mãe, Maria Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A paz do Senhor seja com todos.
Chegamos ao final do nosso programa e eu gostaria de levar até você o nosso abraço de gratidão pela participação de cada um de vocês. Um ótimo final de semana a todos. Continue na Rádio JC Guaçucê. Na sequência, Padre Reginaldo Manzotti e a Hora da Misericórdia.